O aeroporto internacional de Brasília fervilhava naquela tarde de sexta-feira. Patrícia Coelho, 34 anos, assistente administrativa de uma pequena empresa de contabilidade, desembarcava de São Paulo após 3 dias de treinamento corporativo. Estava cansada, mas aliviada. Em poucas horas abraçaria Priscila, sua filha de 8 anos, que ficara aos cuidados da vizinha. Patrícia pegou a mala preta na esteira, idêntica a tantas outras, e seguiu para a saída. Antes de atravessar o portão, 2 agentes federais a abordaram. "Senhora, precisamos revistar a sua bagagem." Ela franziu a testa ainda confusa. "Claro, não há problema." A mala foi aberta sobre a mesa de inspeção. O mundo de Patrícia desabou. Entre roupas e documentos, havia pacotes cuidadosamente embrulhados com material ilícito. Mais de 5 quilos, segundo o registro oficial. "Isso não é meu! Eu não sei como isso veio parar aqui!" gritou Patrícia desesperada. Ninguém acreditou. As algemas de procedimento já estavam sendo colocadas enquanto ela implorava. "A minha filha está me esperando. Eu não fiz nada." No trajeto para a delegacia, Patrícia tremia, tentando entender o que havia acontecido. Lembrou que comprara aquela mala dias antes, numa loja popular, e que a deixara por alguns minutos no porta-malas do táxi, enquanto comprava água. Mas nada disso parecia importar agora. Os indícios estavam ali, dentro da sua bagagem, e o sistema não perdoava. Em um apartamento simples na Ceilândia, Priscila esperava ansiosa pela mãe. Tinha preparado um desenho colorido com a ajuda da vizinha, Dona Célia, 60 anos, que cuidava dela sempre que Patrícia viajava. "Ela já está chegando, minha filha", disse Dona Célia, acariciando os cabelos lisos e escuros da menina. O telefone tocou. Do outro lado da linha, a notícia: Patrícia fora detida, sob suspeita de envolvimento com material proibido. Dona Célia desligou com as mãos trêmulas e olhou para Priscila, sem saber como contar. A menina percebeu o silêncio estranho e perguntou com a voz fina e assustada: "Cadê a minha mãe?" Dona Célia se ajoelhou na altura dela, segurando suas mãos pequenas. "Sua mãe vai demorar um pouquinho mais, meu amor, mas ela está bem, tá?" Priscila não era boba. Ela sabia quando os adultos mentiam. E naquele momento, algo dentro dela se partiu. Nos dias que se seguiram, Patrícia foi transferida para uma unidade de detenção feminina em Brasília. Sua advogada, doutora Mariana Costa, recém-formada e com poucos recursos, tentou montar uma defesa, mas os elementos eram esmagadores. O material ilícito estava dentro da mala de Patrícia. Não havia testemunhas, não havia câmeras que comprovassem a troca. O promotor, doutor Juliano Ribeiro, era implacável. Ele não acreditava em coincidências. "Mais um caso em que a pessoa tenta se passar por inocente", murmurou ele ao revisar o processo. "Vamos pedir o máximo da pena." Patrícia, dentro da cela fria e superlotada, chorava todas as noites. Não por si mesma, mas por Priscila. Quem cuidaria dela? Quem a protegeria? Quem secaria suas lágrimas quando acordasse de um pesadelo? A culpa a consumia mais do que as grades de ferro. E enquanto o julgamento se aproximava, uma única certeza pairava no ar. A justiça dos homens não olhava para o coração. Olhava apenas para os fatos. E os fatos condenavam Patrícia Coelho sem piedade. A manhã do julgamento amanheceu pesada, como se o céu de Brasília também carregasse o peso daquela injustiça. Patrícia foi levada ao Fórum de Justiça em viatura de custódia, algemada, vestindo o uniforme bege da unidade. Seus olhos estavam fundos, marcados por noites em claro. Ela mal conseguia comer. A ansiedade apertava seu peito como um torno. Dentro da sala de audiências, tudo era frio e solene. As paredes altas, os bancos de madeira escura, o símbolo da justiça pendurado atrás da bancada. Patrícia foi colocada no banco dos réus, vigiada por 2 agentes de segurança. Ela olhou para trás e viu Dona Célia sentada nas últimas fileiras, segurando a mão de Priscila.
A menina usava um vestido azul claro, simples, mas limpo. Seus olhos grandes e amendoados estavam fixos na mãe. Patrícia tentou sorrir, mas as lágrimas traíram sua tentativa de parecer forte. O juiz Renato Gomes entrou na sala. Todos se levantaram. Ele era um homem de 52 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, rosto marcado por rugas profundas que pareciam carregar décadas de decisões difíceis. Mas o que mais chamava a atenção era a cadeira de rodas. Renato Gomes era cadeirante há mais de 10 anos, desde um acidente de carro que tirou a vida de sua esposa e deixou suas pernas paralisadas. Desde então, ele se tornou conhecido por sua rigidez. Não havia espaço para sentimentalismos em sua corte. A lei era a lei. Ele se posicionou atrás da bancada, ajustou os óculos e abriu o processo com voz firme e grave. Processo número 4.682, Estado versus Patrícia Coelho, acusada de crime grave relacionado a material proibido. Inicie-se a audiência. O promotor Juliano Ribeiro foi implacável. Ele exibiu os relatórios técnicos, fotos do que fora apreendido e citou a legislação com precisão cirúrgica. 5 quilos não configuram uso pessoal, Excelência. Estamos falando de uma quantidade que poderia causar danos irreparáveis a centenas de famílias. A ré alega inocência, mas os elementos falam por si. A advogada de defesa, doutora Mariana, se levantou, nervosa. Ela era jovem, inexperiente e todos podiam sentir isso. Excelência, minha cliente é mãe de uma menina de 8 anos. Ela nunca teve envolvimento com esse tipo de situação. A mala foi comprada dias antes da viagem. É possível que tenha ocorrido uma troca indevida no percurso. Pedimos diligências adicionais antes de condenar uma inocente. O juiz Renato Gomes a interrompeu com frieza. Doutora, possibilidades não são provas. Traga-me fatos, não suposições. Mariana engoliu seco e sentou-se, derrotada. O julgamento seguiu por horas. Testemunhas foram ouvidas, mas nenhuma favorecia Patrícia. Tudo apontava para sua culpa. E então o juiz se preparou para dar a sentença. Patrícia Coelho, começou ele, com voz dura como pedra. Diante dos elementos apresentados, este tribunal não encontra base para afastar a imputação. A senhora será condenada a... Não! O grito cortou o tribunal como um relâmpago. Todos viraram a cabeça. Priscila havia se levantado da cadeira, escapando da mão de Dona Célia. Ela correu pelo corredor central, seus passos ecoando no silêncio absoluto. Minha mãe não fez nada, gritou ela, com a voz embargada, mas firme. Ela é inocente. O senhor não pode fazer isso. Renato Gomes franziu a testa irritado. Quem trouxe essa criança aqui? Agentes, retirem. Espera! Priscila parou no meio do tribunal de frente para o juiz. Suas mãos pequenas estavam cerradas em punhos. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas seus olhos brilhavam com uma determinação impossível de ignorar. E então ela disse algo que fez o tempo parar. Solte minha mãe e eu coloco o senhor de pé. O tribunal explodiu. Risos irônicos, murmúrios de indignação, olhares de escárnio. Um repórter no fundo da sala murmurou, essa menina perdeu o juízo. Outro homem gargalhou alto. Então faz ele dançar também, já que você é milagreira. Até mesmo alguns advogados riram entre si, balançando a cabeça. Renato Gomes ficou imóvel. Seus dedos apertaram os braços da cadeira de rodas com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Aquela frase, aquela promessa impossível, ela tocou algo dentro dele que ele havia enterrado há anos. Dor, raiva e um resquício minúsculo de esperança que ele jurou nunca mais sentir. Ele respirou fundo, tentando controlar a emoção que ameaçava transbordar. E então, com voz cortante, respondeu, menina, este não é um circo. Suas palavras não mudam a lei. Agentes, retirem-na imediatamente. Priscila não se moveu. Ela continuou olhando para o juiz, com aquela fé inabalável que só uma criança poderia ter. Eu vou fazer o senhor andar,
repetiu ela mais baixo, mas com a mesma certeza. Mas primeiro, solte minha mãe. Os agentes avançaram e seguraram Priscila pelos braços, levando-a para fora, enquanto ela gritava, esperneava, chamava pela mãe. Patrícia, no banco dos réus, desabou em lágrimas. Minha filha! Não machuquem minha filha! O tribunal voltou ao silêncio tenso. Renato Gomes, ainda abalado, limpou a garganta e retomou a sentença. Mas sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Patrícia Coelho, você é condenada a uma sentença severa de longo período em regime fechado. O martelo bateu. A sentença foi dada. E enquanto Patrícia era levada de volta para a cela, Priscila, do lado de fora do tribunal, chorava nos braços de Dona Célia, sussurrando entre soluços. Eu vou salvar minha mãe. Eu vou. E você? O que faria no lugar de Priscila? Deixe sua resposta nos comentários. Os dias que se seguiram à condenação foram os mais sombrios da vida de Priscila. Ela mal dormia, mal comia. Dona Célia tentava de tudo para distraí-la, mas a menina passava horas sentada na janela do apartamento, olhando para a rua, como se esperasse ver a mãe aparecer a qualquer momento. À noite, Priscila chorava baixinho, abraçada ao travesseiro que ainda guardava o perfume de Patrícia. Eu prometi, sussurrava ela para si mesma, eu prometi que ia salvar ela. Mas como? Como uma criança de 8 anos poderia enfrentar um sistema que havia condenado sua mãe sem piedade? A resposta veio de forma inesperada. Numa tarde de domingo, enquanto Dona Célia preparava o almoço, Priscila foi até o quarto onde sua mãe guardava documentos. Ela sabia que não deveria mexer ali, mas algo mais forte a impulsionava. Dentro de uma caixa de sapatos, encontrou papéis antigos, contas pagas, fotos de família. E então, no fundo, viu uma pasta plástica azul. Priscila abriu com cuidado. Dentro havia o recibo da compra da mala, datado de apenas 3 dias antes da viagem. Havia também o comprovante da passagem aérea, os e-mails da empresa confirmando o treinamento em São Paulo, fotos que Patrícia havia tirado durante o evento. E, por último, um bilhete amarrotado que ela havia escrito para si mesma. Não esquecer. Conferir mala antes de embarcar. Parecia mais pesada na ida. Priscila sentiu o coração acelerar. Aquilo era importante. Ela sabia. Sua mãe havia percebido algo estranho, mas não deu atenção. E agora estava presa por algo que nunca fez. A menina guardou tudo na mochila escolar e tomou uma decisão. Ela iria até o juiz Renato Gomes. Ela iria mostrar a verdade. Na segunda-feira de manhã, Priscila saiu de casa sem avisar Dona Célia. Pegou o ônibus sozinha, algo que nunca havia feito antes, e foi até o Fórum de Justiça. Quando chegou, o prédio imponente a assustou. Era enorme, cheio de pessoas apressadas, advogados de terno, agentes de segurança. Priscila se sentiu pequena, mas não desistiu. Ela perguntou a um segurança onde ficava o gabinete do juiz Renato Gomes. O homem olhou para ela desconfiado. O que uma menina quer com o juiz? Eu preciso falar com ele, respondeu Priscila, firme. É sobre minha mãe. O segurança suspirou e apontou para o 3º andar. Priscila subiu as escadas, o coração batendo forte. Quando chegou à porta do gabinete, respirou fundo e bateu. Entre, disse uma voz grave do outro lado. Priscila empurrou a porta e entrou. Renato Gomes estava atrás de sua mesa, revisando processos. Ao vê-la, ele franziu a testa. Você? A menina do tribunal? Priscila se aproximou, segurando a mochila com força. Eu trouxe provas, senhor juiz. Minha mãe é inocente. Renato suspirou, impaciente. Menina, o julgamento acabou. A sentença foi dada. Não há mais nada a fazer. Mas tem, insistiu Priscila, tirando os documentos da mochila e colocando sobre a mesa. Olha aqui, minha mãe comprou a mala 3 dias antes da viagem. Ela escreveu que a mala estava mais pesada. Ela não sabia que tinha esse material dentro. Renato olhou para os papéis com desdém, mas algo o fez parar. Ele pegou o recibo da mala, leu o bilhete, olhou para as fotos do evento.
Pela primeira vez, uma pequena sombra de dúvida cruzou sua mente. Isso não prova nada, disse ele, mas sua voz saiu menos firme. Priscila se aproximou ainda mais, os olhos brilhando de lágrimas. O senhor não acredita em mim. Ninguém acredita, mas eu sei que minha mãe é inocente, e o senhor também sabe. Eu vi no seu rosto naquele dia. O senhor sentiu algo. Renato desviou o olhar incomodado. Saia daqui, menina. Você não deveria estar aqui. Priscila não se moveu. Eu prometi que ia fazer o senhor andar, e eu vou cumprir. Mas primeiro, o senhor precisa fazer o que é certo. Ela saiu do gabinete, deixando os documentos sobre a mesa. Renato ficou sozinho, olhando para aqueles papéis. Ele tentou ignorá-los, tentou voltar ao trabalho, mas não conseguiu. Algo dentro dele havia sido mexido, algo que ele havia enterrado há muito tempo. Naquela noite, Renato Gomes não conseguiu dormir. Ele revisou o processo de Patrícia Coelho pela 10ª vez. Leu cada detalhe, cada depoimento, cada prova. E então percebeu algo que ninguém havia notado antes. A mala de Patrícia era idêntica a outras 20 malas que passaram pelo aeroporto naquele dia. Todas da mesma loja popular, todas pretas, do mesmo modelo. Ele acessou o sistema de registros de segurança do aeroporto, solicitou as gravações daquele dia. E ali, em uma imagem granulada, viu algo que o fez congelar. Um funcionário da companhia aérea, identificado como Alexandro Ferreira, aparecia manipulando etiquetas de bagagem. Ele pegava malas de passageiros comuns e trocava por outras idênticas, que estavam em um carrinho separado. Renato ampliou a imagem. Uma das malas trocadas era a de Patrícia. Ele sentiu o sangue gelar. Patrícia Coelho era inocente. Ele havia condenado uma mulher inocente. Naquela madrugada, Renato Gomes convocou uma audiência extraordinária. Ele não dormiu, não descansou. Apenas trabalhou, reunindo provas, cruzando informações, montando o quebra-cabeça que ninguém havia se dado ao trabalho de montar. E quando o sol nasceu, ele sabia exatamente o que precisava fazer. Mas será que seria tarde demais? Obrigado por acompanhar até aqui. No próximo capítulo, a verdade finalmente vem à tona. E algo extraordinário está prestes a acontecer. Não perca! A notícia da audiência extraordinária se espalhou rapidamente pelo Fórum de Justiça. Juízes, advogados, funcionários, todos comentavam em voz baixa. Renato Gomes nunca havia convocado uma audiência desse tipo. Ele era metódico, inflexível, avesso a mudanças de última hora. O que teria acontecido? Patrícia foi trazida da unidade de detenção sem entender o que estava acontecendo. Ela entrou no tribunal algemada, o rosto pálido, os olhos inchados de tanto chorar. Quando viu Priscila sentada ao lado de Dona Célia, seu coração apertou. A menina acenou discretamente e Patrícia tentou sorrir, mas não conseguiu. O medo ainda dominava cada fibra do seu corpo. O juiz Renato Gomes entrou na sala. Desta vez, algo nele parecia diferente. Seu rosto, normalmente fechado e duro, carregava um peso novo: culpa. Ele se posicionou atrás da bancada, ajustou os óculos e olhou diretamente para Patrícia. Patrícia Coelho, começou ele, com voz firme, mas carregada de emoção contida. Esta corte cometeu um erro grave, e eu, como responsável por essa decisão, venho publicamente reconhecê-lo. Um murmúrio percorreu a sala. Patrícia arregalou os olhos, sem entender. A advogada Mariana se levantou, chocada. O promotor Juliano Ribeiro franziu a testa, incrédulo. Renato continuou. Nos últimos dias, novos elementos objetivos foram levantados, elementos que deveriam ter sido investigados desde o início, mas que, por negligência do sistema e por minha própria rigidez, foram ignorados. Ele fez um sinal e um agente trouxe um carrinho com documentos e um laptop conectado a um projetor. Na tela branca, atrás do juiz, apareceu a imagem granulada de uma câmera de segurança do aeroporto.
Este registro foi feito no dia em que a senhora desembarcou em Brasília, explicou Renato. Aqui podemos ver um funcionário da companhia aérea identificado como Alexandro Ferreira, manipulando etiquetas de bagagem. A sala inteira fixou os olhos na tela. Alexandro aparecia claramente pegando malas idênticas de um carrinho e substituindo-as de passageiros comuns. Em um momento específico, ele pegava a mala de Patrícia e a trocava por outra, visualmente idêntica. Patrícia levou a mão à boca, as lágrimas começando a escorrer. Alexandre Ferreira foi detido na madrugada de hoje, continuou o juiz. Ele admitiu o envolvimento em uma organização especializada em usar passageiros inocentes como transportadores involuntários de material proibido. Eles compravam malas populares do mesmo modelo, colocavam o material dentro e faziam a troca no aeroporto. Quando os passageiros eram detidos, a organização já estava longe, livre de qualquer suspeita. O silêncio no tribunal era absoluto. Juliano Ribeiro, o promotor, estava pálido. Ele havia pedido uma sentença severa para uma inocente. A advogada Mariana chorava de alívio. Dona Célia abraçava Priscila com força e Patrícia, no banco dos réus, desabou em soluços incontroláveis. Renato Gomes respirou fundo. Patrícia Coelho, em nome da justiça brasileira, eu peço perdão pelo que a senhora sofreu. A sentença anterior é anulada. A senhora está livre de todas as acusações. É inocente. O martelo bateu na madeira. Mas desta vez não era o som frio da condenação. Era o som da verdade sendo restaurada. Patrícia caiu de joelhos, as mãos ainda algemadas, chorando de alívio. Os agentes correram para tirar as algemas e assim que suas mãos ficaram livres, ela olhou para trás. Priscila correu pelo corredor central, os braços abertos gritando: "Mamãe! Mamãe!" As duas se abraçaram no meio do tribunal. Patrícia segurou a filha com tanta força que parecia querer nunca mais soltá-la. "Eu sabia, minha filha. Eu sabia que você ia me salvar", sussurrou ela entre lágrimas. Priscila, ainda nos braços da mãe, olhou para o juiz Renato Gomes. E então, com a voz doce, mas firme, disse algo que fez o coração dele parar. "Agora é a sua vez, senhor juiz. Eu prometi que ia fazer o senhor andar, e eu sempre cumpro minhas promessas." Renato ficou imóvel. Ele olhou para a menina, para aqueles olhos brilhantes e cheios de fé. E algo dentro dele, algo que estava adormecido há mais de 10 anos, começou a despertar. Naquela noite, sozinho em sua casa, Renato Gomes chorou como não chorava desde o dia do acidente. Ele chorou pela esposa que perdeu. Chorou pela dor que carregou, chorou pela mulher inocente que quase destruiu, chorou pela menina que teve mais coragem do que ele jamais teve. E então, pela primeira vez em uma década, ele olhou para suas pernas, não com desprezo, não com resignação, mas com uma centelha minúscula de esperança. "Será possível?" murmurou ele para si mesmo. E naquela noite silenciosa, algo extraordinário começou a acontecer. Renato Gomes passou a noite inteira acordado. Sentado em sua cadeira de rodas, no silêncio pesado de sua casa vazia, ele revisitou cada momento dos últimos 10 anos. A dor do acidente, o desespero de acordar no hospital e ouvir que nunca mais andaria. O funeral de sua esposa, onde ele teve que ser conduzido até o caixão porque suas pernas não respondiam. As sessões intermináveis de fisioterapia que não deram resultado. E, principalmente, a decisão de desistir. Ele havia desistido de tudo. Desistido de tentar, desistido de sonhar, desistido de viver. Tornou-se duro, frio, implacável, porque era mais fácil ser feito de pedra do que sentir a dor que carregava. Mas agora, pela primeira vez em anos, algo diferente pulsava dentro dele. Não era só culpa por ter condenado uma inocente, era algo maior. Era a lembrança da promessa de uma menina. "Solte minha mãe e eu coloco o senhor de pé."
Renato fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sentir. Sentir a raiva que escondia. Sentir a tristeza que negava. Sentir a esperança que havia enterrado. E então, num impulso inexplicável, ele agarrou os braços da cadeira de rodas e tentou se levantar. Nada aconteceu. Suas pernas continuaram inertes, pesadas como pedra. Ele caiu de volta na cadeira, frustrado. Idiota, murmurou para si mesmo. Você realmente acreditou em uma criança? Mas algo dentro dele não conseguia desistir. Ele tentou novamente, e novamente, e novamente. A cada tentativa, o esforço era maior. O suor escorria pelo seu rosto. As mãos tremiam. O corpo todo doía. Mas ele não parava. Foi na quinta tentativa que aconteceu. Um formigamento, leve, quase imperceptível, mas real. Renato congelou. Respirou fundo. Tentou de novo, devagar, concentrando toda a sua atenção nas pernas. E ali, na panturrilha direita, sentiu uma leve contração muscular. Seu coração disparou. Não pode ser, sussurrou ele incrédulo. Mas era. Ele sentiu. Depois de 10 anos de nada, ele sentiu algo. Renato tentou mover os dedos dos pés. Nada. Tentou novamente. Então, quase como um milagre, o dedão do pé direito se mexeu. Foi um movimento minúsculo, quase invisível, mas estava ali. Ele soltou um grito sufocado, uma mistura de choque e esperança. As lágrimas começaram a escorrer livremente pelo seu rosto. Ele passou o resto da noite tentando, forçando, lutando contra o próprio corpo. E a cada minuto, algo novo respondia. Um músculo, um nervo, uma sensação esquecida. Quando o sol nasceu, Renato Gomes estava exausto, mas algo havia mudado. Ele sabia que aquilo não era um milagre religioso, não era mágica. Era algo que seus médicos haviam mencionado anos atrás, mas que ele nunca quis ouvir. Sua lesão não é completa, Renato. Há uma chance pequena de que, com esforço e determinação, você consiga recuperar algum movimento. Mas é preciso querer, é preciso acreditar. Ele nunca quis, nunca acreditou. Até agora. 3 dias depois, Renato agendou uma consulta de emergência com seu antigo fisioterapeuta, Dr. Marcelo Andrade. Quando chegou ao consultório, o médico ficou chocado. Renato, faz anos que você não vem aqui. O que aconteceu? Eu senti minhas pernas, Marcelo. Pela primeira vez em 10 anos eu senti. Dr. Marcelo examinou Renato com cuidado. Testou os reflexos, aplicou estímulos e então, com os olhos arregalados, confirmou. Renato, isso é extraordinário. Você tem atividade muscular. Ela é fraca, mas está ali. Com fisioterapia intensiva, com esforço diário, você pode ter chance de recuperar parte da mobilidade. Talvez até voltar a andar com a ajuda de apoio. Renato fechou os olhos, emocionado. Não foi a lesão que me prendeu, foi? Dr. Marcelo balançou a cabeça compreensivo. Não completamente. Foi também o trauma emocional. Você desistiu, Renato. E quando desistimos, o corpo também desiste. E agora? Agora você tem uma escolha. Continuar desistindo ou lutar como nunca lutou antes. Renato olhou para suas mãos, depois para suas pernas. E então, com voz firme, respondeu. Eu vou lutar. Nos dias que se seguiram, Renato se dedicou com uma intensidade que surpreendeu a todos. Ele fazia fisioterapia 2 vezes por dia. Treinava em casa. Forçava cada músculo, cada nervo, cada fibra do seu corpo. Era doloroso. Era exaustivo. Mas ele não desistia. E então, 2 semanas depois da audiência que libertou Patrícia Coelho, aconteceu. Renato Gomes, apoiado em barras paralelas, com o doutor Marcelo ao seu lado, deu o primeiro passo. Foi trêmulo, foi incerto, mas foi um passo. E então outro, e outro. Quando ele finalmente parou, estava chorando. Não de dor, de alegria. Naquela noite, Renato pegou o telefone e ligou para Patrícia Coelho. Ela atendeu, surpresa. Alô? Patrícia, aqui é o juiz Renato Gomes. Eu gostaria de fazer um pedido.
Posso visitá-las amanhã? Eu e sua filha temos uma promessa a cumprir. A tarde estava clara quando Renato Gomes chegou ao endereço de Patrícia Coelho, no bairro de Ceilândia. Ele havia pedido para que Dr. Marcelo o levasse até lá, mas agora, parado em frente ao portão do prédio simples, sentia o coração bater mais forte do que em qualquer julgamento que já havia presidido. Ele desceu do carro, apoiado em muletas. Seus passos eram lentos, inseguros, mas eram passos reais. Patrícia abriu a porta do apartamento, segurando a mão de tentar novamente continuar Priscila. Quando viu o juiz ali, de pé, ela levou a mão à boca, chocada. Senhor juiz, o senhor está andando. Renato sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Ainda não completamente, mas estou tentando, e eu vim aqui porque devo isso a vocês duas. Priscila soltou a mão da mãe e deu alguns passos à frente, os olhos arregalados. O senhor conseguiu, sussurrou ela com a voz cheia de emoção. Eu sabia que conseguia. Renato se ajoelhou com dificuldade, ficando na altura da menina. Lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto. Você me salvou, Priscila. Não apenas me fez andar de novo, você me fez voltar a viver. Eu estava morto por dentro, e você me lembrou do que é ter fé, ter coragem, ter esperança. Eu te devo mais do que minha vida. Eu te devo minha alma. A menina se aproximou, e com a doçura que só uma criança tem, abraçou o juiz. Renato a abraçou de volta, chorando como não chorava, desde o dia em que perdeu tudo. Patrícia também chorou, emocionada. Dona Célia, que observava da cozinha, limpou as lágrimas com o avental. Aquele momento não precisava de palavras. Era a redenção de um homem que havia perdido a si mesmo. Era a vitória de uma mãe inocente que recuperou sua liberdade. Era a força de uma menina que moveu montanhas com fé e verdade. Depois de alguns minutos, Renato se levantou, ainda apoiado nas muletas, e olhou para Patrícia. Eu quero fazer algo por vocês. Algo que vá além de um pedido de desculpas. Senhor juiz, o senhor já fez, disse Patrícia com a voz embargada. O senhor me libertou. Isso é mais do que eu poderia pedir. Não, insistiu Renato. Isso não é suficiente. Eu errei. O sistema errou. E quantas outras pessoas podem estar pagando por situações que não causaram? Ele respirou fundo e continuou. Eu vou criar um projeto dentro do tribunal. Um programa de revisão de casos com possíveis erros judiciais. Vou dedicar o resto da minha carreira a corrigir injustiças. E quero que Priscila seja a inspiração desse projeto. Quero que sua história seja contada para que outras pessoas não desistam de lutar pela verdade. Patrícia olhou para a filha, orgulhosa. Priscila sorriu, tímida, mas feliz. E tem mais, disse Renato. Vou usar minha influência para que Alexandre Ferreira e todos os membros da organização sejam responsabilizados ao máximo da lei. A justiça falhou com você, Patrícia, mas agora ela vai acertar. Nos meses que se seguiram, a história de Renato Gomes, Patrícia e Priscila Coelho se espalhou por todo o país. Jornais noticiaram, programas de televisão entrevistaram, redes sociais compartilharam. A menina que prometeu fazer um juiz andar se tornou símbolo de esperança e fé. O juiz, que voltou a andar após 10 anos, se tornou exemplo de humildade e transformação. E a mãe, injustamente detida, se tornou voz para tantos outros que sofriam calados. Renato cumpriu sua promessa. O projeto Priscila foi criado oficialmente no Tribunal de Justiça de Brasília, dedicado à revisão de casos suspeitos. Em apenas 6 meses, 3 pessoas inocentes foram liberadas. E o número só crescia. Patrícia conseguiu um novo emprego, desta vez em uma organização não governamental que ajudava vítimas de erros judiciais. Ela usava sua história para dar esperança a quem mais precisava. E Priscila voltou a ser apenas uma menina. Brincava, sorria, ia à escola. Mas dentro dela algo havia mudado. Ela aprendeu que a verdade, mesmo quando parece impossível, sempre encontra um caminho. E que a fé, quando é pura e verdadeira, pode mover montanhas.
ou fazer juízes andarem. Num sábado ensolarado, 6 meses depois daquele dia no tribunal, Renato Gomes voltou ao apartamento de Patrícia, mas desta vez ele não estava de muletas. Ele andava sozinho, devagar, mas firme. Priscila correu até ele e pulou em seus braços. Renato a ergueu, rindo, sentindo a força que havia recuperado. "Obrigado, minha pequena", disse ele, emocionado. "Obrigado por não desistir de mim." Priscila o abraçou com força. "Eu nunca desistiria, porque eu acreditei. E quando a gente acredita de verdade, o impossível acontece." E naquele momento, sob o sol quente de Brasília, 3 vidas que haviam sido destroçadas pela injustiça se reconstruíram. Não com mágica, não com sorte, mas com fé, verdade e amor. Porque às vezes, tudo o que precisamos para mudar o mundo é a coragem de uma criança e a humildade de um homem que aprendeu a recomeçar. A história de Priscila, Patrícia e Renato nos ensina algo profundo. A justiça dos homens pode falhar, mas a verdade sempre encontra seu caminho. Às vezes, levamos a vida inteira carregando traumas, culpas e dores que nos prendem mais do que qualquer corrente física. E é preciso apenas uma centelha de esperança, uma voz inocente, um gesto de coragem para nos lembrar de que ainda podemos recomeçar. E você já passou por uma situação onde precisou lutar pela verdade, mesmo quando todos duvidavam? Já teve que encontrar forças onde parecia não haver mais nada? Deixe sua história nos comentários. E se essa narrativa te emocionou, se você sentiu algo especial ao acompanhar essa jornada, inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana trazemos histórias reais que vão tocar seu coração e fazer você acreditar que, mesmo nos momentos mais difíceis, ainda há esperança. Obrigado por assistir até o final. Até a próxima história.